Impulsionamos negócios. Promovemos conexão. Redefinimos o digital brasileiro. Abradcast, o podcast da Abrad. Fala, meus amigos! Estamos aqui em mais um episódio do Abradcast. Esse episódio que eu sei que você ouve, assiste, mas também sua mãe, seu primo, seu filho. Então, manda para todo mundo, Você associado, compartilha com seus amigos, com a sua equipe, porque esse Abradcast hoje ele tá maravilhoso. Hoje ele tá o bicho. Hoje ele está sensacional. Mas antes de entrar em maiores detalhes, eu digo para você que você vai encontrar aqui, um QR Code para poder fazer parte desse ecossistema, que é o ecossistema que mais cresce nesse Brasilzão. Então, não perca tempo, venha, se torne um associado e participe desse podcast também. Se você for associado, você pode estar aqui conosco no próximo episódio, meu amigo. Bom, como eu falei, hoje a gente está numa situação excepcional. Estou muito feliz em poder ter esses convidados, esses amigos, para falar sobre publicidade, marketing digital, a história de tudo isso, tá certo? Estou hoje com Celso Piratininga, David Brasil. David Brasil. David Brasil é um outro cara, viu? Lembrei agora que é David Brasil. Então dá pra cortar que se fizer cagada. Não, dá. Aqui não tem corte não, aqui é diretão mesmo. David Silva, Celso Piratininga, David Silva da ADAG Comunicação e Thiago Borges, legal, da Pulso. Isso aí. Meus amigos, aqui eu tô me sentindo em casa com vocês, é uma honra. E hoje nós vamos falar sobre altos e baixos, os 20 anos de gestão de uma agência de marketing digital. Mas acima de tudo nós vamos falar sobre história, né? Nós vamos trazer repertório, bagagem, contar um pouquinho do que mudou, como mudou nesse tempo, né? Então, por favor, primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, né? Tiagão, por favor, porque o Celso eu vou te falar. Aqui o currículo é extenso, são 3 páginas só de história. Então, Tiagão. Legal, Lucas. Por favor. Bom, sou o Thiago, trabalho com marketing digital faz 28 anos. Costumo falar que, nossa, quando eu comecei isso aqui tudo era mato, né, cara? Não tinha nada. Sou formado em comunicação, também sou formado em tecnologia, tenho uma dupla formação. E montei a Pulso há 18 anos, né, quando o ecossistema digital estava iniciando. Já fui diretor da Abrad um tempo atrás, já fui diretor da app, já participei de um monte de entidade, enfim, já fiz um monte de coisa para o nosso mercado, pelo nosso mercado. E é isso, vamos bater esse papo aí, tem bastante história para contar, altos e baixos mesmo, porque nem só de alegria a gente vive, né, no mercado digital. E é isso aí, vamos nessa. Muito bom. David Silva, vulgo David Brasil. Pois é. Desculpa. Pois é. Desculpa, quando a gente erra a gente faz piada, meu amigo. Não tem bastidores. Bom, pra mim é uma honra, né, voltar aí a um evento da Abrad, com esse papel tão importante que ela tem na defesa da nossa área. Mais uma vez aqui representando a ADAG. E eu tô me sentindo aqui novamente, a vida é um eterno aprendizado, né? Eu tô me sentindo mais uma vez aqui um aluno, né? Sentadinho aqui na cadeira do podcast para aprender com... Só tem fera aqui hoje. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, meu amigo. Você estava falando sobre altos e baixos, né? A frase, então, vai ser: se chorei ou se sorri, o bom é que publicidade eu vendi, né? É isso aí, né? O negócio é... Isso aí. Ir pra frente. Celso, por favor. Grande, Lucas. Para mim é uma honra, de verdade, participar desse encontro. A Abrad é uma associação que causa muito entusiasmo, né? Nós que participamos do dia a dia das redes, né, da Abrad, todo dia novos associados, os eventos que a Abrad promove, é uma grande força que eu acho que precisa ser muito apoiada,
tá certo? Para assegurar os bons resultados do setor digital, né? Dos agentes digitais, que só cresce, né? São resultados sempre, né? Montanha acima e por merecimento. É uma área que precisa ser bem compreendida e fiquei feliz com o podcast de hoje porque ele trata da história, né? Meu nome é Celso Piratininga Júnior. Eu mantenho Júnior porque meu pai liderou um bom tempo as áreas associativas do negócio da propaganda tradicional. Ah, que legal, não sabia. Presidente da ABAP, do Sinapro, da APP. Eu falei de trás para frente, né? Fui da APP, Sinapro, ABAP. E depois como presidente da ESPM, na substituição do Francisco Gracioso. E a partir de 2005 e etc. Então, eu devo, claro, a minha chegada à publicidade em 1980 por conta do meu pai, que fundou a ADAG em 1970. Nós temos 55 anos. Que sensacional, 55 anos de agência, meu 55 anos. Eu estou lá há 45, trabalhei em parcerias com muitas agências do mercado, né? DPZ, quer dizer, fizemos sempre grandes empreitadas com parcerias. E estou há 45 anos num business que vem se transformando desde sempre. Hoje é mais uma transformação, uma revolução, na verdade, da qual a gente participa. A minha formação é em ciências sociais e só para dar uma dimensão importante, que eu acho que é para a conversa, que é o fato de que a ADAG, no final dos anos 2000, passou a focar os setores institucional, corporativo e público da comunicação. É um recorte, né? A ADAG é uma especialista no setor público e no setor corporativo. Faço parte do CONAR há 15 anos, eu acho que é uma informação importante. Sim. Que é o Conselho de Ética, né? Conselho de Autorregulamentação da Publicidade, e é uma entidade que precisa ser muito bem compreendida pelo setor digital. Né? Depois a gente pode falar um pouco mais disso. Mas para mim é uma honra muito grande estar ao lado de vocês, né? Lucas, Tiago, que é uma voz de autoridade muito importante nesse setor, e o David Silva, que é o meu sócio, vice-presidente da ADAG, que é um grande companheiro, com quem eu divido as aflições e os bons momentos também do dia a dia. A dor e a delícia de ser o que é. É isso. Muito bom. Olha, eu acho que a discussão aqui vai ser rica, né? O David estava contando pra gente da experiência que ele tem, por onde ele passou, né? Então, a gente vai poder falar muito sobre tudo isso. Bom, uma das perguntas aqui que a gente vai tentar responder, e acho que a discussão vai muito nesse sentido, é se ainda vale a pena abrir uma agência, né? 50 anos de história, então acho que já vai respondendo muito disso, mas a gente precisa de contexto, a gente precisa de história. Então acho que é legal, Celso, você contar um pouquinho como que era antigamente, como é que era quando você chegou, né? Eu dizia nos bastidores que eu estava lendo algum artigo que estava contando sobre o filho visitando a agência do pai e que naquela época, aí não, né, falando de sei lá quantos anos atrás, mas se parecia muito com o cenário de arquitetura, desenho, cola, né? Ele até falou uma parte lá que a cola para colar tinha que dar uma lambida para ela ter aderências. Então assim, a criança se divertia naquele cenário, né? Era um parque de diversões. E aí depois veio, formatizou, acabou com aquela farra toda. Mas gostaria de entender a tua chegada na ADAG, né? E como é que era essa coisa toda? Claro. Bom, as agências eram muito mais humanas do que hoje. Eu me arrisco a dizer isso. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? A propaganda dos anos 80 é uma propaganda que arregimentava profissionais que não vinham exatamente das escolas. Já existiam as escolas, mas não era bem isso, né? Os escritores, os redatores eram o copywriter, né? Que a gente diz, o copywriter.
eles vinham do mercado do setor das artes, da cultura. Eram poetas, escritores, tinham os advogados, né? Todo o setor de arte era ocupado por artistas, caras que desenhavam. Não existiam os bancos de imagem. Tá certo? Eu brinco que a ADAG é do linotipo, depois vale uma pesquisa para entender o linotipo, ao algoritmo, né? Quer dizer, nós ultrapassamos todas essas barreiras. E acho que é importante entender, porque diferente do Thiago, que tem uma agência nativa, tá certo? Eu acho que essa é uma diferença interessante aqui para nós. Espero que o Thiago não me bata muito. Que isso. Aqui, aprendendo. Mas é muito interessante porque quando a internet chegou, a ADAG já tinha 30 anos de história. E nos deparamos com uma revolução no mercado. Eu senti muito isso no setor público mesmo. E eu conto rapidamente, quer dizer, em 82 nós participamos de uma campanha ao governo de São Paulo, era a volta à redemocratização do país, e nós elegemos o senador Franco Montoro, governador de São Paulo. Franco Montoro tinha uma ideia na social-democracia que tinha muito a ver com, vejam o slogan, né, do Montoro, era a descentralização e a participação, isso em 83. Quando nós começamos a entender a chegada da internet, essa promessa de descentralização e participação, né, excitou as mentes do mercado. Nós dissemos, ok, nós vamos entrar numa era do diálogo. Algo que para um governo, tanto quanto para uma marca de um setor privado qualquer, é muito importante falar em diálogo, principalmente com a população. Então você descentraliza e gera participação, que hoje a gente chama de engajamento, né? Vamos engajar, né? Isso chamava-se participar naquela época. Então, foi um enorme interesse, primeiro da ADAG, meu, particularmente, ao olhar para isso. Eu falei, está aqui uma chave que vai revolucionar a comunicação do setor público. Ninguém esperava as fake news, ninguém esperava o que aconteceu com as redes, né? Era uma promessa muito interessante do e-government, né, que passou a ser estudado na GV, no INSPER, você tem todo um aparato acadêmico, né, nesse sentido. E a ADAG, então, se alinhou a isso, porque também era um fator de sobrevivência. A internet, o digital, colocou uma questão para o nosso mercado, né? Ame-o ou deixe-o. Ou você se abraça e entende a revolução digital, ou cai fora. Ninguém te obriga a se manter nisso. E a ADAG entrou nisso. Então, ali já no final dos anos 90, início dos anos 2000, a ADAG começou a desenvolver para os seus clientes, na área de transportes, habitação, me lembro muito bem, grandes portais, plataformas de comunicação, e aquilo já deu uma pincelada dizendo, isso tudo aqui vai mudar. E de lá para cá, vocês são especialistas nisso, claro, todo mundo entendeu que, de fato, a gente vive hoje uma nova realidade. E a ADAG se alinhou a essa nova realidade pela via da comunicação pública e depois privada. Hoje nós temos cases, tanto públicos quanto privados, etc. Desculpa me alongar, não, Lucas, mas perfeito. Essa foi a entrada da ADAG nessa condição. Contexto maravilhoso. Ô Celso, você pegou essa parte do publicitário no sentido de ser consultado para qualquer coisa. A gente vê muito na série do Mad Men, né? De uma maneira muito literal, o profissional de publicidade era o homem da verdade, né? O consultor para qualquer assunto. Você chegou a ver essa realidade da publicidade? Com certeza. E, aliás, eu acho que essa é uma característica que deve estar no radar hoje em dia. Porque a relevância que as agências mantinham durante todo esse período pré-digital, vamos dizer assim, né? Antes desse ecossistema digital, as agências tinham uma absoluta relevância
no destino das marcas, das instituições, das organizações. E isso não pode ser perdido. Quer dizer, quando eu penso no modelo híbrido, né? Aí o Thiago está só esperando aqui. Lá veio. Vamos lá. Lá veio o Thiago. Porque, veja, o modelo híbrido, a DAG funciona o seguinte, é estratégia. Quais são os nossos 3 grandes eixos? Estratégia, inovação e interatividade. Nós achamos que esse tripé corresponde. A parte estratégica é uma parte que descende do Mad Men. Eu trabalhei com os Mad Men. Os profissionais dessa época eram os Mad Men. Não necessariamente tomavam uísque às 10h30 da manhã. Ainda bem, né? Nem saíam com a cliente, né? Fumava dentro do escritório. Fumar no escritório, talvez, né? Talvez. Não, fumar muito, não tenha dúvida. Mas, como eu peguei toda essa geração, eu entrei aos 17 anos. Então, eu convivi com os Mad Men, né? O Roberto Duelib, o Alex Pericinoto, tá certo? Não tem como não identificar nessas figuras, né? O Petit, o Zaragoza, essas eram as pessoas que estavam colocadas, né? E, claro, são geniais, são pessoas com essa visão a qual você se refere, quer dizer, é o consultor, o cara que detém uma cultura, um conhecimento, conhece o mundo, tem sensibilidade para as marcas, mas numa visão estratégica, isso é que é importante. Aí, Thiago, até levando hoje, né, trazendo para os dias atuais, quando a gente fala do publicitário, do comunicador, ele tem todo esse background que o Celso estava dizendo, mas as marcas muitas vezes não nos veem dessa maneira, né? E aí a minha pergunta como é que você vê o mercado hoje nesse sentido e como que a gente de repente pode fazer uma correção de rota nisso aí? Enfim, como é que você vê, como que a gente deveria se portar em relação a isso? Porque é um direcionamento de marca, né? A gente está falando de se você fizer um direcionamento errado ali, você quebra a marca, né? Ou você cria uma crise institucional, Sim. certo? Fala um pouquinho da tua opinião e como é que você vê isso. Lucas, eu acho que assim, primeiro a gente tem que entender que a gente vive num momento muito rápido, onde as transformações são muito rápidas, né? Então, se a gente pegar a história da comunicação, talvez nos últimos 100 anos a gente tenha evoluído do fotolito lá, como é que é, Celso? Do linotipo. O tempo que a gente levou do linotipo, sei lá, as primeiras impressões digitais, ele deve ser, e a evolução mecânica da coisa é gigante, a gente deve ter feito isso exponencialmente agora nos últimos, talvez, 10 anos. Então é difícil a gente conseguir responder algumas coisas, porque as transformações são muito rápidas, né? Qual o papel do publicitário hoje? Eu nem sei mais se o comunicador ele é um publicitário. Porque quando a gente fala de comunicação, dá para fazer um podcast só sobre essa pergunta, né? Porque assim, o que é comunicação? Quando a gente fala de atender um algoritmo para impactar uma pessoa com uma mensagem específica, isso é comunicação? Ou isso é uma técnica, talvez, de marketing, ou, não sei, uma técnica de tecnologia que a gente usa um recurso para impactar a pessoa? O que nós estamos comunicando ainda está à frente do algoritmo? Ou o algoritmo é quem manda hoje em dia? Então, não sei qual é o papel do publicitário mais. Legal. Eu me perco um pouco. Boa. Porque eu sou formado em publicidade. Mas eu exerço publicidade, eu faço peças criativas. Sim, eu sou um cara de planejamento. Tudo que eu faço, e a gente tem uma diretriz na equipe da Pulso lá, que não pode ter acho e nem pensei. Tudo, as ideias criativas, tudo que a gente vai fazer tem que vir depois de um planejamento, depois de um diagnóstico. Tem muito espaço, claro, para criatividade e é aí que a gente se diferencia. Mas se não tiver planejamento, não funciona. Mas mesmo assim, isso é publicidade ou é comunicação? Então, não sei te responder, sinceramente. Qual é o papel do publicitário? Eu acho que nós somos pessoas de comunicação
que temos que nos reinventar aí todos os dias para conseguir entregar resultado. E os resultados hoje em dia são medidos, são mensurados. Antigamente, como é que você mensurava a efetividade de um anúncio de jornal? Né, Celso? Era difícil de você mensurar. Hoje não. Então eu vou fazer uma peça criativa, publicitária, maravilhosa. Se ela não performar, já era, meu amigo. Pega o videozinho lá que, sei lá, que você fez com o celular. Se ele performou e trouxe resultado, é isso que importa. Isso é publicidade? Isso é comunicação. Mas é publicidade? Não sei. Então, não sei te responder. Eu adoro pessoas que não têm receitas para as coisas, cara. Mas com certeza. Eu aprendi isso com os judeus. Você faz uma pergunta para um judeu, ele te devolve com outra pergunta. Fala, pensa sobre, você vai achar a resposta. Eu não tenho a resposta. Coisa maravilhosa. Até porque a minha resposta talvez não seja a sua resposta, né? O que eu posso dizer é que eu não trabalho com... Lá a gente não trabalha com fórmula pronta, com 10 dicas, com um modelo definitivo para resolver tal problema. Qual é o seu problema? Me conta o seu problema e com base no seu problema eu vou fazer um diagnóstico e aí eu vou te entregar. É uma coisa que a gente tem um diferencial muito forte, e isso está no DNA da Pulso, ali até do grupo hoje em dia, é a nossa metodologia de divã da marca, que é uma metodologia nativa digital, nasceu com a gente. Então, quando a gente vai planejar alguma coisa para uma marca, a gente faz uma sessão de terapia. Então, a gente conversa ali com os clientes e ouve choro, ouve relato, né? Aquela sessão de terapia. Conversa com a equipe de vendas, conversa com o C-Level, conversa com a equipe de marca, com um monte de gente. Aí a gente faz um diagnóstico real do problema e das necessidades, que às vezes não é o que o cliente imaginava inicialmente. E aí a gente vai falar de comunicação, e aí a gente vai falar de publicidade. E isso muda o jogo. Muitas vezes o resultado desse trabalho é reforçar a demanda do cliente. Realmente ele estava no caminho certo, mas agora a gente tem assertividade, tem certeza de como vão ser as coisas, né? Chega para reunião com lenço, fala, chora, o psicólogo tá aqui, vamos tratar esse problema que você tem. E depois a gente pode até falar de umas histórias engraçadas disso, mas sim, é isso que acontece mesmo, Então, concordo muito com o que o Celso falou, sendo muito sincero. Quando a gente começou lá atrás, né, quando eu comecei, a internet era outra, não tinha algoritmo, né? Quando a Pulso começou, não tinha Orkut. Ou o Orkut estava começando ali em 2006. Que algoritmo que tinha no Orkut? Não tinha, né? As campanhas de mídia você fechava com UOL ali, uma coisa pontual. Pontual não, né? Pontual. Gostei dessa, pontual, ó. Eles podiam pegar, dá pra vender pra eles esse bordão. Um job pontual aí. UOL, yeah. Boa. Sensacional. É que eu trabalhava muito com o UOL na época também, eu veio do mercado editorial. Então eu trabalhava com o UOL. Mas enfim... É isso, acho que é um eterno aprendizado. A gente está num momento agora super Eu tenho um respeito imenso pelos profissionais de comunicação das antigas. Eu fui diretor da APP e lá eu era o diretor mais novo. Na época eu devia ter, 40 anos. E o próximo, depois devia ter 55 e tinha uma galera que tinha 70, 80. E era fantástico, porque eu aprendia... Sentei na mesa com o Washington Oliveto, assim, pra mim foi uma realização, né? Sério? Você conheceu ele conheci pessoalmente? O cara pessoalmente. Coisa maravilhosa. Não só ele, vários outros dos nossos ídolos, né? Estavam ali e tal. Luiz Lara, porra, nossa, fantástico, era um puta ídolo, tá ouvindo isso aí de um dia, nem sabe, né? Tomara! Abraço! E aí eu aprendia demais com os caras, e eles aprendiam comigo também, porque o que eu fui provocado, cara, lá atrás, assim, você do digital tá acabando com o nosso mercado. A propaganda é outra por causa do digital. Cara, eu não tenho culpa de nada. Eu não sou o Google. Me ajuda, eu quero trazer. E agora, a gente faz o quê? Vira pro gestor de tráfego? Ei, gestor de tráfego, você tá acabando com o mercado. Acabando com o mercado. Efeito dominó, é isso? E o pior que eu entendo o que o cara tá falando. Antigamente, as peças, a comunicação como um todo, era criativa. Vinha da arte, né, Celso? Vinha de uma coisa, um DNA artístico. Hoje... como é que a gente enfia um DNA artístico numa campanha que vai ser medida por performance? Sim, é um desafio imenso. Todos os dias eu provoco a minha equipe internamente para tentar trazer um pouco para tentar trazer muita criatividade, mas jogando as regras dos algoritmos. Eu concordo com você. E é um desafio. Agora, como diz Elis Regina, o novo sempre vem. Né? O novo sempre vem. Ô David, me diga uma coisa, a gente estava falando aqui sobre, antigamente, poeta era o redator, né? Não era o copywriter, era um advogado, um jornalista, um poeta, a arte, né? A arte estava a favor ali da publicidade. E você é um neurocientista, né? Então,
quando a gente falou do psicólogo, a gente também traz a neurociência a favor do marketing, do entendimento da fisiologia do consumo, do comportamento do consumidor, né? Então, estamos falando de uma competência que é muito maior, né? Como é que você aplica isso hoje no teu negócio, nas campanhas, e como é que é o feedback do cliente? Ele entende dessa forma, com esse background todo? É uma boa pergunta que admite múltiplas respostas, né? Enquanto você estava perguntando ali, eu estava já tentando me preparar para dizer que caminho que a gente vai trilhar para poder responder esse ponto. Porque a gente pode ir para qualquer caminho aí, né? Quando a gente vai trazer essa perspectiva da neurociência para as aplicações do dia a dia, né? Que a gente usa lá na DAG. Primeiro, a gente tem uma característica que eu acho que é nós hoje estarmos 100% dedicados ao setor público, né? Então, hoje, a DAG já tem essa peculiaridade há bastante tempo. Então, a gente tem o tipo de pressão que a gente recebe, Lucas, é um pouco diferente da pressão do mercado, né? No setor público, a gente vai ver muitas manifestações do comportamento humano, muitos vieses que a gente estuda na neurociência, mas numa escala mais profunda e talvez mais isolada. Porque todo o poder público, né, todo o funcionamento de uma prefeitura, de um governo, de uma câmara, está muito focado no que pensa ali o seu principal dirigente, né, o prefeito, o presidente da câmara, o governador. Então, trazendo isso para a nossa realidade, talvez o primeiro insight, né, Celso, que a gente utiliza da neurociência no dia a dia é tentar compreender profundamente, pegando aqui, inclusive, esse exemplo, né, do divã de marcas, né, que a Pulso adota. A gente talvez não trate com essa nomenclatura, mas não deixa de ser um estudo aprofundado da visão de mundo que esse cliente tem, né? Quais são as expectativas que ele tem, onde ele quer chegar, o que ele quer levar para a população que ele vai governar por um determinado período de tempo. E aí eu penso que as ferramentas que a gente tem na neurociência ajudam e ajudam muito, né? Porque no fundo você pode ter a maior tecnologia, você pode ter um algoritmo, você pode ter plataforma, você tem tecnologia e técnica hoje para dar e vender, você tem técnica em tudo quanto é lugar. Mas a base de tudo isso sempre vai ser o comportamento humano, né? Hoje em dia, se a gente for analisar o que a tecnologia é capaz de fazer, de entregar, ela faz e entrega muito mais do que a gente usa no dia a dia. Você tem ferramenta, plataforma que já está num nível muito mais adiantado. Perfeito. Se a gente for falar aqui de inteligência artificial, você tem recurso também para dar e vender. Só que o grande fator limitador de tudo isso é o comportamento humano. Então, esse é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro pilar da nossa atuação. Começamos a atuar, tem tecnologia para todos os gostos, tem ferramenta, tem plataforma, mas vamos entender como é que é o comportamento, qual é a expectativa desse cliente que vai nos atender, para que a partir daí a gente coloque a serviço dele a ferramenta, a estratégia, a estrutura que vai permitir ele a chegar naquele determinado objetivo. Mas sempre lembrando o tempo todo que o limite de tudo isso se dá pelo comportamento humano. Esse é o fator limitador. A tecnologia está aí para poder expandir a capacidade, para nos permitir fazer cada vez mais coisas numa velocidade exponencial, como você bem colocou, mas nunca perder de vista que o limite de tudo isso é o comportamento humano, é a cultura das gerações, né? Você tem ali uma convivência de múltiplas gerações que nunca aconteceu, né, na história da humanidade, né? O sobrinho de 8 anos de idade está ali convivendo com o tio-avô, que tem 4 gerações para frente, e nós temos que atuar nesse mundo. O governante, o prefeito, né, o poder público tem que ser poder público para todas essas gerações. Então, acho que talvez a primeira contribuição aqui, da nossa perspectiva enquanto ADAG, é estar centrado no ser humano. É ele que, no final das contas, embora o algoritmo
tente determinar o que a gente vai dizer e o que a gente vai mostrar, a capacidade de absorver isso, a capacidade de olhar para aquilo como algo importante, ainda vai depender de um negocinho pequeno que todo mundo tem aqui na cabeça, que é de uma complexidade, de uma engenhosidade maravilhosa, que é o cérebro humano. Então, esse é o nosso primeiro foco, né, de atuação nesse universo. Quando eu comecei a estudar neurociência, mais voltado para neuromarketing, eu passei a entender que o primeiro cliente meu era quem colocava a gente dentro da empresa. E o segundo era a empresa. E isso fez com que a gente entendesse como que a gente faz com que esse profissional cresça dentro da empresa. Principalmente quando a gente fala de empresas grandes, multinacionais. Excelente, cara. E aí o neuromarketing me ajudava nisso. Por quê? Porque era estudo de poder de persuasão. Como é que eu entendo o seu problema, resolvo o seu problema e isso reflete numa promoção e a partir disso eu consigo pensar mais amplamente no problema da empresa, né? Então acho que esse ponto é muito interessante. Mas David, eu quero te ouvir, e aí a gente está falando de passado, presente, futuro, esse podcast tem que ser uma websérie. Mas cara, você tem uma bagagem muito legal, você teve uma passagem pela V4, né? É associado nosso, né? Eu tive aqui com o Max Satiro, um dos sócios, e tem gente que né, gosta, não gosta, mas o que é interessante é que o que eles fazem no mercado é algo expressivo e merece respeito. Então, eu gostaria de te ouvir no sentido de uma agência hoje, né? Antigamente a gente falava de agências que eram agências que realmente vendiam publicidade, fazia propaganda, né? Hoje a gente está num cenário muito mais digital. Muitas vezes a empresa entra em contato direto com o veículo, né? Se não for poder público que precisa contratar uma agência por questão legal, ela atravessa, faz direto, não paga comissão. É uma discussão que daria também um outro episódio esse negócio. Mas a agência hoje ela precisa ser uma agência de processos que funcionam para venda, né? Eu tinha um professor na pós, Marcelo Miyashita, que falava muito isso. Em marketing de serviços... Foi meu professor também. Ah, não acredito. Você conheceu o Marcelo Miyashita? Conheci sim. Pessoa maravilhosa. Tem um curso de networking. Eu fiz o curso de networking com ele. Muito legal. Ô Miyashita, precisamos te chamar aqui, meu amigo. Você é um mito. Esse tem bagagem. Nossa, viu? cara. Tem história para contar e tem muito conhecimento para compartilhar. Esse é sensacional. E ele faz dizia isso com muita simplicidade, né? O que é muito legal. É uma pessoa maravilhosa. Sai para tomar uma com ele, então eu vou te falar. Aí que são histórias. Aí sim. Ele falava muito isso. Marketing de serviço, procedimento é performance. E quando eu olho para a agência hoje, é mais ainda, né? Porque a gente precisa ter processos comerciais e é aí onde a V4, na minha opinião, faz muito bem. Você pode ter N pontos para falar deles, mas eles vendem com maestria porque eles têm foco no público e sabe desenvolver um processo, né? Como é que você vê hoje as agências em relação à agência de antigamente, muito mais voltada para a venda, né, do que criatividade, encantamento, né? E como é que a gente faz para isso ter tudo medida, né? Para que não fique uma coisa tão voltada para um lado, para outro. Você tem um momento do mercado, né? O Lucas estava... Perdão, deu branco aqui. Tiago, desculpe, Tiago. Tenho um problema para gravar nome. Né? O David Brasil. David Brasil. Eu sou o David Brasil para todos os efeitos, então tá tudo certo. Né? Mas o Thiago estava trazendo um número de como cresce o mercado, né? do marketing digital. 70 mil agências. Existe uma estimativa de que a gente pode ter, nesse momento, enquanto a gente está gravando aqui o Abradcast, 70 mil agências atuando. Nossa, o Thiago falou isso, eu não acreditei. É um número assustador. Você falou de 5 mil, aí depois você falou... Como é que foi esse negócio então, aí? Eu não tenho o número exato, mas assim, as estimativas, porque esse para mim é um tema super relevante, né? Quando a gente começou lá atrás, para 2006, o primeiro censo que a gente fez da Abrad lá, dizia que, sei lá, existiam mil e poucas agências digitais no Brasil. O segundo censo deve ser de 2014, se eu não me lembro, se eu não me engano, eram 8 mil agências. Não tem um censo atualizado. Mas entendendo que as agências hoje em dia, né, as empresas de comunicação, essencialmente fazem digital, existe um range aí entre 70 e 150 mil CNPJs, não estou contando MEIs, que são as empresas ali
de uma pessoa, duas, que podem ser agências digitais. Então, pensa um mercado no Brasil que cresce exponencialmente, é o mercado de agência. Porque, pô, em 20 anos, de 1.000 para talvez 70, 80 mil players aí, é muita coisa, né? Enfim, depois a gente pode falar sobre isso também. Eu vou criar um infoproduto para vender para agência, cara. Que é o que está acontecendo, né? Que é o que está acontecendo. É o que eu recebo de prospecção todos os dias, de oferta de serviço, disso, daquilo, de tudo. Até piso os caras querem oferecer pra gente botar na nossa sede, sendo que, né, tá todo mundo hoje em dia... Coworking, meu amigo. Cara. Mas é um mercado exponente. Que outro mercado no Brasil cresceu dessa forma nos últimos 20 anos? Não sei. Demais. Mas desculpa. Imagina, vem muito a calhar. E aí você tem, como o Darwin nos ensinou, né? Quem não se adapta, não sobrevive. E aí eu penso que a V4, no tempo em que eu atuei lá, e uma das razões para eu ter querido atuar na V4 foi justamente aprender um pouco desse processo, ela vem se adaptando às mudanças que estão acontecendo. Então ela tem uma velocidade de captação de lead, uma velocidade de captação de cliente, uma dinâmica de atendimento que vai fazendo com que ela se torne hoje a maior agência, né? Se apresenta como a maior nesse segmento da América Latina. Mas tudo consultoria, né? Eles não se batem na verdade, agência, eles não adotam. E tem até alguma razão, né, de não usar. Claro que isso acaba sendo um mote comercial, tá certo? Para eles dizerem que não são agência, porque todo mundo, campanha de mídia, seja com nome ou com Google, outro, é agência. Embora não agencie diretamente, né, não faz esse papel, que era o papel tradicional a gente pode falar disso. das Essa agências. discussão foi muito interessante no background. Agência agencia, mas a gente agencia o quê hoje? A gente não agencia mais nada, galera. Não é mais consultoria. Então, assim, quem que tá certo e quem tá errado aí? Desculpa. Então, se você não se adaptar, você morre. E a V4, nesse sentido, se adaptou muito bem, trazendo para o mercado, e hoje várias outras agências já fazem o que a V4 fez, e talvez fizessem isso até antes da V4, que é trazer para o nosso segmento aquilo que permitiu a inúmeros outros segmentos que enfrentaram desafios parecidos com os nossos, a se adaptar ao meio. Então você pega a indústria automotiva, enfrentou desafios parecidos com com esses desafios que o digital está enfrentando. Perfeito. E aí você olha lá para Toyota, olha para GM, olha para grandes montadoras, né, que é da onde vem muito dessa filosofia de qualidade total, e você vai ver que tem coisas que nós estamos aplicando hoje no dia a dia da agência, Kanban, sistemas o Trello da vida, por exemplo, né, sistemas de gerenciamento visual, de rotina e de tarefa, cara, isso já vem desde a década de 70, né? A Toyota e outras empresas mais que são percursoras, né, dessas práticas, tiveram que lidar com esses desafios que a gente está lidando no dia a dia e responderam esses desafios com essas práticas que a gente hoje está adotando no dia a dia da agência. Então tem muita coisa ali que a gente vê em agências de performance como a V4, que não são inéditos, não é que eles estão inventando a roda, eles estão trazendo soluções que funcionaram muito bem em outros mercados para os nossos mercados. E eu acho que e aí fica uma lição, né? Eu sempre costumo dizer que toda vez que a gente se depara com um problema, Lucas, provavelmente outras pessoas já tiveram que lidar com esse mesmo problema e tiveram que adotar soluções para resolver esse problema. Quer dizer, se a gente consegue buscar nessa experiência, né, e adaptar dessa experiência para o nosso dia a dia, o caminho fica mais curto, você consegue ter mais eficiência, consegue ter mais eficácia. Então, no que se refere a essa questão dos processos, eu vejo na V4, né, que é de quem a gente está falando, uma capacidade muito grande de ir buscar esses cases bem-sucedidos, consagrados, que fizeram com que empresas que no passado chegaram a estar assim praticamente quebradas, né, empresas japonesas como a Honda, por exemplo, se a gente for se aprofundar na história delas, a se tornar impérios. E ela pegou essas técnicas, muitas delas, e adaptou para o nosso dia a dia, né? Como eu disse aqui, um exemplo, acho que não tem uma agência aqui hoje em dia que não tem lá um sistema de gerenciamento de demanda, né? O Trello é talvez um dos mais conhecidos. Isso deriva lá do Kanban, da década de 70, não é uma novidade, né? Resolveu o problema da indústria automobilística e hoje está ajudando a resolver os problemas da indústria do digital. Eu acho que aí entra muito essa questão de mapeamento de playbook e conseguir desenhar, e é isso que a V4, na minha opinião, faz muito bem. E aí, quando você não tem tanta concorrência, você não precisa ter tanta eficiência.
né? Você só tem um jeito de sobreviver quando você tem muita concorrência. Você tem que ser mais eficiente. Então, sei lá, talvez há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente não tinha os desafios que a gente tem hoje. Agora, como os desafios estão mais acirrados, então a gente precisa buscar essa eficiência para que... E aí quem se adaptar sobrevive, né? Há mais de 100 anos o Darwin já ensinou. Quem se adaptar vai sobreviver, quem não se adaptar, infelizmente, morre. E você vê como são essas coisas de modelo de negócio. A primeira rede de franquias de publicidade era o Guia-se. Vocês devem se lembrar. Sim. Então não é um modelo de negócio inovador para publicidade. E veio a V4 e desenvolveu em cima de um modelo que já existia e teve muito mais sucesso, né? Pelo menos na quantidade de franqueados e tudo mais. Talvez uma orientação para venda um pouco maior que Guia-se um pouco mais de orientação de entrega. Mas o fato é que modelo de negócio é algo para ser discutido, né? E revisitado. É isso que eu acho que a gente precisava olhar para o passado e trazer para as nossas agências, né? A Pulso é uma agência que a gente estava conversando, a gente já se viu em concorrências diversas, várias vezes, né? Uma agência que a gente da Hero admira demais. Vocês estão há muito mais tempo no mercado, né? Então, quando a gente começou, vocês já estavam voando aí. E aí, quando a gente olha para o modelo de negócio, a gente está sempre mexendo, né? A gente falava de uma equipe grande, de casa, de coisa para chamar o cliente, para tomar um uísque num charuto, e aquele atendimento todo estereotipado, né, para conquistar o cliente. Hoje não, hoje é legal uma outra vibe, enxuto, precisa ter preço bom, não, tanto faz se você tem escritório ou não tem, eu nunca, como cliente, vou lá, então... Você que vai vir aqui na minha casa. Então, esse modelo de negócio, eu acho que esse modelo de negócio, daria um podcast, né? E os desafios? Como é que você vê isso ao longo do tempo, né? Como é que você foi se adaptando? Vocês estão com 18 anos? 18 anos. Como é que você vê, Thiago? Como é que você foi acompanhando isso aí? Cara, os desafios, eles... eu acho que hoje, enfim, sempre existirão. A gente vive de crise em crise, né? Crise em crise, eu não sei nem se é crise. Sim, as crises existem também. Mas os desafios, eles são frequentes, né? Sim. Agora a gente tem, sei lá, o desafio da concorrência. Porque é isso, você trouxe bem até. Antigamente, você fazer digital já era legal. Se você fazia site, você já estava no digital, bacana. Hoje, a gama de serviços que você tem que oferecer para trazer um atendimento mais completo para o cliente é imensa, né? E uma pessoa não consegue ser boa em tudo. Então, você tem que ter uma equipe multidiversa ali, com várias habilidades, mas, por outro lado, tem a questão do custo, as verbas estão cada vez menores e os resultados têm que aparecer cada vez mais. Então, talvez o maior desafio hoje seja esse. Como é que você consegue entregar um trabalho para o cliente de muita qualidade, ainda mais no nosso caso, que a gente trabalha com planejamento e numa operação mais enxuta, que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, com preço competitivo e com uma entrega que abrace o cliente como um todo, né? Porque o cliente não quer ter várias agências. É lógico que uma empresa muito grande, ela precisa ter várias agências até para ter uma diversidade de ponto de vista. Mas os clientes em geral, né, o grosso dos clientes, ele não quer falar. Imagina, vai ter um monte de gente para ele falar. Ele quer resolver tudo com um parceiro só. E desculpa te interromper. Não, vamos lá. Quando eu comecei com a Hero, cara, era muito assim. Todo mundo perguntava para mim, cara, mas qual é o foco? Eu acabei de sair de uma pós de planejamento. O foco é ser 360. Isso. Você entendeu o meu foco? Não, então você faz tudo. Aí vem com a máxima. Não, mas você faz tudo, você não faz nada. Então vamos lá que eu vou te provar o negócio. Planejamento, meu amigo. Isso. E aí todo mundo era segmentado, né? Pô, eu faço só isso aqui, eu faço só aquilo ali. E aí era nadar na contramão a gente, né? Pô, não, mas você faz tudo isso? Porque a visão tem que ser assim. E aí você fica naquela aflição, né? Pô, será que eu tô certo? Mas eu tô sendo tão questionado. Não, mas peraí, as coisas estão caminhando, né? Cara, mas olha só, aí essa é uma particularidade nossa, tá? Concordo plenamente com o que você está falando. Só que a Pulso, ela também se diferenciava disso em 2006, quando a gente começou, porque eram 3 sócios. E cada sócio tinha uma habilidade. Então eu sempre tive um perfil muito de planejamento.
Meu sócio, o Fernando Rivera, ele é um cara de tecnologia. E na época eu tinha um sócio foda, Rabuja, que ele é um cara de criação. Então a gente nasceu lá atrás já com uma visão muito forte, com um tripé que a gente falava, era o tripé do sucesso. Tinha uma visão de planejamento, com uma visão de comunicação e criação e com uma visão de tecnologia. Então todos os projetos que a gente ia desenvolver, que a gente desenvolvia, hoje também, mas naquela época era um diferencial em relação a como o mercado se estruturava. Tinha um planejamento, tinha uma visão de tecnologia, mas tinha criação. Então o que você está falando é perfeito, mas lá atrás a gente já entendia isso e já vinha com esse argumento de ter 3 lideranças. Hoje tem que ter muito mais liderança porque é muito mais vasto as entregas, né? Podemos até falar disso também porque a gente tem a equipe estruturada dessa forma. Mas naquela época a gente já buscava ter a entrega fortalecida por lideranças. Hoje a gente tem o mesmo esquema de liderança. Então eu estou à frente de planejamento, mas eu tenho uma head de conteúdo, eu tenho um head de performance, tenho um head de tecnologia e tenho um head de criação. E tenho uma head de novos negócios, que é a minha sócia, a Dai. Então a gente continua trazendo essa visão 360, mas sem superficialidade, com profundidade. Por quê? Porque a gente montou o nosso processo e organizou toda a nossa casa com lideranças muito firmes, que estão olhando para o negócio do cliente, com uma visão individual ali para o seu negócio, né, para a sua habilidade, mas desenvolvemos também um processo onde a gente incentiva o time a fazer uma entrega única. Porque também uma outra coisa que a gente já viu muito, eu vi muito de cliente em reclamação, em concorrência, assim, essa agência é muito boa se você avaliar as entregas individualmente. Mas o que o cara do social está me entregando não conversa com o que o cara da mídia está me entregando e não conversa com o meu site, que não conversa com a comunicação interna. Então a gente também incentiva o time e treina o time diariamente ali para que tenha a visão do todo. Então sim, eu tenho entregas que tem um olhar de head para cada uma das áreas, mas com uma visão do todo para que a entrega seja única, para que ela seja atinja o cliente em todos os pontos com a mesma mensagem. Porque não adianta eu falar uma coisa aqui no primeiro impacto para o cliente, no remarketing eu falo outra coisa, ele no meu site a comunicação é outra, nas redes sociais vira uma bagunça, o cliente se perde. Precisa ter uma unicidade na comunicação. Exatamente. Né? E olha como as coisas são cíclicas, né? Acho que tudo na vida, na natureza. A gente falava de uma agência multifacetada, com competências diversas diante de formação de profissionais. A gente teve um momento de consultorias, agências especializadas, e agora a gente está falando de novo que é isso, um volume grande de agências e procura por clientes de centralizar num fornecedor, né? Então, isso em quanto tempo? Estamos falando aí de que 30, 40, 50 anos. Não, 50 anos, que já é um tempo curto. Pensa no digital, quantas vezes a gente já não teve que mudar o formato? Agora você fala de mudanças em 3, 4 anos. Exatamente. Muda a geração com 5. Né? A cada 5 anos a gente está falando de uma geração que nasce pensando de uma maneira totalmente diferente. Sem dúvida. Antigamente falava de 30, 40 anos para mudar tudo. Agora muda a cada ano. Né? Então, aí você está falando de desafio. Imagina o desafio para nós, enquanto gestores, trazer esse frescor para o time, mudar o nosso pitch comercial, mudar todo o nosso site, toda a nossa comunicação, a forma como a gente vende, a forma como a gente responde aos briefings das concorrências, as RFPs. Cara, é um desafio insano. É um trabalho intelectual que os gestores têm que ter hoje em dia. É insano, é insano. Às vezes eu fico assim, puta, não vamos conseguir, porque mudou. É muito rápido. A cada 3 anos, você mudar a forma como você trabalha, completa, de um time que tem, sei lá, 30 pessoas ali. E não são pessoas que entregam, são pessoas criativas. Cada uma com o seu repertório também. Então a questão da cultura, né? A gente estava até falando sobre isso. Que hoje em dia a gente optou, desde 2017 que a gente trabalha com o híbrido, né, na Pulso. E a gente também estava numa casa gigante lá, com jardim linda, maravilhosa. Mas o tempo que a gente gastava com isso para manter essa estrutura era tão grande, o recurso financeiro, que a gente resolveu começar a trabalhar nos coworkings e tal, e no modelo híbrido. Na época era meio esquisito, hoje a gente é vanguarda, né? É ótimo isso. Porque não, uma das primeiras agências a trabalhar, a adotar o modelo híbrido. É fantástico. Mas, assim, quais são os desafios disso, então? Como é que você gerencia uma equipe que tem gente no Rio Grande do Sul, sei lá, no Nordeste, em São Paulo, e tem que trabalhar junto? Como é que você faz isso remoto? Olha o desafio, olha o tamanho desse desafio. Então, essas coisas, as mudanças culturais também que chegam pra gente, porque você tem que ter um time entrosado,
um time que culturalmente falando ali, né, esteja embaixo do mesmo guarda-chuva, mas numa coisa que aconteceu agora, há 3 anos. Quanto tempo faz que virou essa chave, o novo normal, né? O novo de novo. O novo de novo. Então, assim, tem desafio comercial todo dia, tem desafio de cultura, tem desafio de plataforma, aí muda um, agora é o outro, aí essa morre, aí essa tem que... Aí o cliente também te traz desafio porque ele viu uma palestra de um guru ali que trouxe uma nova tendência. E aí, às vezes, é uma tendência legal, que vale a pena, mas às vezes é uma tendência que não faz o menor sentido. E aí você tem que explicar para o cliente e provar para ele, porque você vai falar que você não vai fazer, ele vai falar, se tivesse feito, tinha dado certo. E se você fizer e não deu certo também, não, mas o guru falou que dava certo. Cara, é tanta coisa pra gente tocar e experimentar, enfim. Trazer justificativas. Celção, ó oráculo. Oráculo de Delfos. Exato. Por favor, vamos fazer um exercício, né? Olhando o passado, o futuro, passado, presente, futuro. Como é que você vê o futuro das agências, um direcionamento, de repente que... Veja, eu tô trabalhando com a ideia de... Agora a Rede Globo acabou de lançar uma campanha, mas que é um conceito com o qual eu convivo já há tempos, que é menos é mais. Uhum. Eu acho que as agências, você entra num processo de mercado que você diz assim, eu quero liderar o ranking. A gente vive num mundo quantitativo, nós temos que virar essa chave. Né? Nós temos que abandonar a visão quantitativa e adotar a visão qualitativa. A referência para isso, você me falar no mundo da publicidade tradicional. O Júlio Ribeiro, fundador e presidente da Talent, nossa, né, meu ídolo. Eu também. Nossa. É o grande homem de planejamento, vocês trabalham com isso, não tem como desviar da visão do Júlio. Que assim, menos é mais. O Júlio disse, a minha agência vai ter 10 clientes, eu não vou atender cigarro, eu não vou vender bebida. Então é um homem com propósitos, ele não está aqui para qualquer coisa e para crescer a qualquer custo. Então, esse posicionamento para nós é muito caro. Menos é mais. O mundo tem que olhar para a qualidade, mais para a qualidade do que para a quantidade. Né? E eu acho que a visão, né, eu vou abrir uma agência digital. Né? Você tem que ter um propósito para isso. Para que você vai abrir fundar uma agência digital? Né? Até porque você precisa se diferenciar. Uhum. É mais do mesmo, não vai funcionar. Tá certo? Eu acho que vale a pena. Mais do que um direcionamento de o que você vai entregar, o que você vai resolver. Você veio aqui fazer o quê? Qual é a tua... Isso mexe com visão, total, missão, valores, coisas que a gente preenche ali como se fosse em muitos casos, a gente não, eu digo, tem uma ideia de que você tem que criar uma visão... Né? Você tem que bem institucional só para ter uma visão, não é isso, para entrar nisso. Né? Veja a questão ética. Né? Nós falávamos um pouquinho. Muito importante. A Brad hoje é um player importantíssimo, integrado ao Conselho de Autorregulamentação, código, né? O Conselho de Autorregulamentação Publicitária, que é o CONAR, do qual eu faço parte há 15 anos. E eu trouxe, né, um índice, por exemplo, no ano de 2024, 85% dos processos nasceram de denúncias de anúncios e mensagens no mundo da internet. São influenciadores, são campanhas que precisam atingir métricas, que tem que ter o algoritmo que eu tenho que quando você vai ver, você já não está mais pensando naquilo. Nós temos que pensar mais e fazer menos, por incrível que pareça. A DAG funciona com projetos. Eu não posso abraçar o mundo, 20 projetos dentro de uma agência. Até porque eu, o David, toda a nossa equipe, tem que estar focada nesses projetos. O cliente tem que sentir o calor humano de ser atendido. Então, o que eu recomendo é assim, que você tenha um propósito, o que você propõe como agência, tá certo? Não deve ter uma visão quantitativa, quero ser o primeiro do ranking,
E eu acho que é um grande diferencial para as agências entenderem o código de autorregulamentação. E, assim, poderem ter relevância perante o C-level dos seus clientes para orientá-los no sentido de não expor a marca a uma situação antiética, por exemplo. A tecnologia, o algoritmo. E só para finalizar, Lucas, a mensagem é a seguinte: nós temos que ir além do algoritmo, né? Leiam, por exemplo, o Eugênio Butti, certo? A superindústria, né, do algoritmo. Vejam o que isso está proporcionando no mundo e tomem uma posição diante disso. Nós temos que ir além do algoritmo. O David deixou isso aqui claro, né? Nós temos que chegar no comportamento. Hoje, no metrô de São Paulo, por exemplo, nós lidamos com 3 milhões de pessoas todos os dias. Não é um sistema de transporte, é um sistema de comunicação. Você tem uma fera ali à frente do processo, que é a Fabiola Bem Feito, né, que é o Silvio, que são essas pessoas articuladas ao nível de governo de São Paulo, a secretária de comunicação, que estão dando um direcionamento absolutamente correto para lida. Quem lida com 3 milhões de pessoas todos os dias num espaço físico? Nós temos que ter a capacidade, no digital, de fazer essa convivência acontecer de uma forma organizada. Porque é comportamental, é o que o David está dizendo. Tem algoritmo, tem isso, tem tudo isso. Mas se você perde o foco no ser humano, naquilo que se pretende enquanto sociedade, você pode estar fazendo a maior besteira do mundo, achando que está, né, performando. Então a performance tem que ser qualitativa também. Perfeito. Esse é o grande ponto assim, que hoje nos chama a atenção, né? E aí, respondendo a pergunta que a gente começou ali, se vale a pena ou não abrir uma agência hoje, bom, é questão de você crescer ou não, né? Você quer ficar ali com um faturamento, uma atuação limitada, continua no que você está fazendo como consultor, como gestor de alguma coisa, que está tudo certo. Agora, você quer crescer, você precisa ser uma agência, né? Você precisa entregar mais serviços, você precisa pensar de uma maneira 360, focada no consumidor, no cliente, né? Então, acho que é por aí. Bom, obrigado, Celso, obrigado, Thiago, obrigado, David. Sensacional. Próxima, por favor, um uísque, charuto, né? A gente precisa levantar a era de ouro da publicidade. Bom, você que acompanhou, muito obrigado. Compartilhe esse conteúdo riquíssimo que é colocado à sua disposição e faça parte dessa comunidade. Venha, se associe-se e sente nessa mesa, coloque seus valores em jogo e vamos conversar, meus amigos, que é só assim que a gente cresce e amadurece esse mercado. Obrigado, abraço!